Olá, olá, meu querido, seja bem-vindo ao canal Caçadores de Deus. Uma grande alegria tê-lo conosco novamente. Gostaria de compartilhar um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, e diz assim: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Amém, meus queridos? Essa história você já conhece, a história de Davi adulterando junto com Batseba, e tudo começa quando Davi estava na sua casa e ele vai passear pelo terraço e ele acaba olhando, vendo Batseba tomando banho nua. O que eu acho interessante é nós notarmos que nesse mesmo texto de 2 Samuel, após o adultério consumado, nós vemos que Davi chama o esposo de Batseba de volta para Jerusalém depois da guerra. Ou seja, Davi era o rei naquele momento e o seu povo, o seu reino estava em guerra. Só que um rei, e o rei como Davi, que era um rei guerreiro, deveria estar no fronte de guerra. Só que naquele momento Davi não vai para a batalha com seu povo e ele acaba permanecendo no seu palácio, e é onde começa e acontece todos os problemas que nós vemos pela frente. O que eu entendo com esse texto é que nós não devemos ficar ociosos. Por muitas vezes é a nossa ociosidade que vai fazer com que nós venhamos a perder o propósito. É a nossa ociosidade que vai fazer com que, por muitas vezes, nós deixemos de fazer o que é correto para começar a fazer o que é errado. Eu sempre falo com aquela pessoa que precisa de libertação, seja por culpa de um vício, por culpa de alguma situação, que ela deve se envolver com o máximo de coisas possíveis, para que a sua mente esteja sempre ocupada com alguma coisa. Já diz um ditado do mundo que mente vazia é oficina de diabo, e geralmente as piores coisas que nós venhamos a fazer na nossa vida começam a ser tramadas quando a nossa mente está ociosa. O adultério de Davi com Batseba só acontece por conta que ele não estava aonde ele deveria estar. Ele estava avulso em seu palácio. Então que você possa pegar essa palavra e tomar como uma verdade e que você possa aplicá-la no seu dia a dia. Não troque os seus afazeres, não troque aquilo que Deus te chamou para ser, não toque aquele dom que Deus já te entregou e você tem que desenvolvê-lo por um tempo de ociosidade dentro de casa, por um tempo avulso em qualquer lugar que seja, porque certamente esse será o princípio da queda. Amém, meus queridos? Gostaria de orar por você com relação a essa passagem. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por essas pessoas. Peço que o Senhor venha tirar, Pai, da nossa mente qualquer ociosidade, Pai, que nós possamos entender, Pai, que os teus servos, aqueles que o Senhor tem prazer, são servos que não tiram a mão do arado, Pai. Então que nós venhamos a não tirar, Pai, a mão do arado, que nós não venhamos a olhar para trás, que nós não venhamos a querer descanso, Pai, mas que nós possamos empreender toda a nossa dedicação, toda a nossa vontade nas Tuas coisas, Pai, para que nós possamos alcançar, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não permita que nós venhamos a trocar o Seu propósito por um prazer momentâneo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos possam estar desviados, Pai, daquelas tentações, Pai, que provém de uma mente ociosa, Pai, que nós possamos estar com a nossa mente ocupada e ocupada com as coisas do céu. Amém, meu amado? Deus abençoe você, lhe dê um grande dia na presença dEle.